começar aqui a nossa resolução de exercícios para a banca CESP-Sebrasp. Vou colocar aqui um pouquinho, vou passar aqui. Cadê? Aí. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso objetivo, tá? Terminando esta aula, você vai conseguir resolver o que a Pambinha garante. A gente sempre tem esse nosso acordo aqui no começo da live, né? O que eu posso te garantir? Que você vai começar a resolver as questões da banca CESP-Sebrasp com muito mais facilidade, tá? É uma banca que costuma exigir ali, né? Eu sempre explico para vocês que é muito importante que quando nós vamos iniciar, né, uma prova, né, principalmente de português, você nunca começa pelo texto. Entretanto, quando o texto ele é mais curtinho, 99% de chance de você, de fato, precisar daquele texto para responder as questões, fato este que ocorre na banca CESP-Sebrasp, né? Eles colocam os textos um pouco mais curtos porque, de fato, eles cobram itens referentes à interpretação e compreensão daquele texto. E não tem como interpretar e compreender um texto sem fazer a leitura do texto, certo? Então, por isso que os textos costumam ser um pouco mais curtos, ok? Diferente, por exemplo, vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas sei lá, o Enem. O Enem coloca textos gigantes e 90% daqueles textos você não precisa, porque se você for direto ao enunciado, você sabe qual parte do texto você precisa. Então seria ali uma técnica mais avançada para responder prova. Nunca comece a prova lendo o texto. Entretanto, dica, já começo com a nossa dica, quando o texto ele é um pouco mais curto, 99% de chance de que você precise dele para responder as questões, combinado? Olha só, terminando também esta aula de hoje, nós vamos entender os formatos das questões, né? Como que a banca costuma se comportar, né? Como que ela costuma cobrar os conteúdos, né? E entender qual é o formato que essa banca costuma adotar. Muitas provas estão chegando aí, com esta banca sendo a escolhida para aplicar a prova, então é extremamente importante que você comece a treinar desde já. Aí todo mundo fala assim, ai professora, mas mesmo que eu não vá fazer esta banca especificamente, sim, você precisa treinar interpretação, você precisa treinar gramática e fazendo provas, independente de qual banca seja, obviamente é extremamente importante que você também treine de acordo com a banca da sua prova, mas hoje, independente da prova que você vai fazer, é extremamente importante que você compreenda as técnicas e os mecanismos que eu vou explicando aqui para você que você aplique em qualquer banca, em qualquer prova para responder as questões. Combinado? Estamos conversados até aqui? Bora seguir então aqui, vamos entender um pouquinho mais. Vamos lá! Aqui eu peguei uma prova do ano de 2023, uma prova fresquinha, tá? É uma prova do ano de 2023. Os slides, olha só, eu coloquei aí fixado o link para vocês baixarem o material desta prova. Vocês podem baixar o material, tá? E acompanhar aí também. Ou vocês podem acompanhar pela tela que vocês estão assistindo e baixem depois o material, anotem só o gabarito para que vocês depois refaçam e treinem, combinado? Vocês podem ir resolvendo aqui comigo juntos e depois vocês baixam aí gratuitamente a prova que eu utilizei e depois vocês, anotando o gabarito, vocês façam novamente. Temos um texto ali de 2 parágrafos, então a banca ela costuma dividir os textos ali em 1, 2 parágrafos, e vocês vão perceber que o CESP-Sebrasp, ele costuma falar um pouquinho sobre períodos, né? Períodos do primeiro parágrafo, no primeiro período, no segundo período, no terceiro período. Isso quer dizer que, mais ou menos, quando ele fala do primeiro período do primeiro parágrafo, nós vamos achar... Opa! Deixa eu ativar aqui minha caneta que eu esqueci. Nós vamos achar a resposta no primeiro período, mais ou menos aqui. No segundo período do parágrafo, aqui. No terceiro, aqui. Então, é mais ou menos assim que funciona a ideia da banca. Ela divide em 2 parágrafos, né, ali, e vai falando que no primeiro parágrafo, terceiro período, tal coisa é dita. Aí a gente vai se localizando no texto de acordo com a indicação ali que ele faz. Então, ela costuma dividir dessa forma, combinado? Primeiro período, segundo período, terceiro período. Primeiro período do segundo parágrafo, segundo período do segundo parágrafo, terceiro período. Então, assim, nós vamos nos localizando. Essa é a primeira dica que eu te dou sobre a banca CESP-Sebrasp. Outras bancas também podem utilizar essa nomenclatura, mas é bem comum a gente achar no CESP-Sebrasp essa nomenclatura, tá? Então, é a primeira dica. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui.
como que eles separam os itens. Tem muita gente que acho que às vezes nunca nem viu a prova. Então, ele fala assim, ó. Com base nas ideias veiculadas no texto CG1A1, né? Ele dá um código para o texto, né? Julgue os itens a seguir. Então, como que a gente vai julgar? E como que você vai preencher o seu gabarito lá na hora da sua prova? Você vai preencher se o item está certo ou se o item está errado, tá? Se ele está certo, C de certo, E de errado. É assim que a banca solicita. Aqui você não vai achar a alternativa A, B, C, D e E. Você não vai achar entre as 5 alternativas qual que é a correta. Aqui você vai ter que julgar item por item, se ele está certo ou se ele está errado. Deu para entender, gente? Então é assim que essa banca vai funcionar, é assim que eles vão cobrar de vocês na hora da prova, tá? Se o enunciado já nos diz que é com base nas ideias vinculadas no texto, nós vamos julgar, nós vamos ter que ler o texto. Não tem muita ideia. E aí, qual que é o interessante dessa banca? Ela divide os itens em algumas categorias. Olha que interessante. Basicamente, esta primeira parte aqui, ó, esses primeiros itens, nós falaremos, vocês vão perceber que nós falaremos sobre interpretação e compreensão de textos. Interpretação e compreensão de textos. Quando a gente avança nos itens, vocês vão perceber que aqui, ó, eles vão trabalhar os mecanismos de coesão empregados no texto. Só para a gente ter noção que a gente precisa ler o texto, ele fala assim logo no primeiro item que a gente tem que julgar. O texto mostra evasivas utilizadas por europeus para legitimar a apropriação colonial de terras indígenas. Eu tenho que ler o texto para saber, certo? Vamos lá. A apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se iniciava com alguma alegação genérica de que os povos forrageadores viviam em estado de natureza. Professor, o que são povos forrageadores? São povos que vivem dos recursos da natureza. Os povos indígenas, eles plantam, eles colhem, eles trabalham a terra, eles vivem da terra, né? Então, são povos forrageadores, tá? Então, já tirando uma dúvida vocabular aí, é isso que são forrageadores, ok? Então, são povos que vivem dos recursos alimentares que a terra traz. Planta, colhe, vive, beleza? A apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se iniciava com alguma alegação genérica de que os povos forrageadores viviam em estado de natureza, o que significava que eram considerados parte da terra, mas sem nenhum direito à sua propriedade. O que a gente entende desse nosso primeiro período, né? Como que a apropriação colonial das terras indígenas acontecia? Quando eles davam a desculpa de que os povos, né, forrageadores que vivem da terra, né, vivem em um estado de natureza. Significa que eles se consideram parte da terra, mas eles não têm direito a essa propriedade. Por isso que existe ali uma apropriação dessas terras por parte da colônia. Tá dando para entender, gente? É muito do que aconteceu no Brasil, né, quando os portugueses chegaram aqui. Então, a base para o desalojamento, o que é desalojamento? De tirar essas pessoas das terras, né? Desalojar, de tirar essas pessoas das terras. A base para o desalojamento, por sua vez, tinha como premissa a ideia de que os habitantes daquelas terras não trabalhavam. Então, novamente, qual que é a desculpa utilizada para tirar o pessoal da terra? Eles não trabalham, eles não produzem. Imagina, gente, se eles trabalham na terra, isto é trabalhar. Se eles produzem na terra, se eles plantam, se eles colhem, se eles vivem daquela terra, isto sim é considerado um trabalho. Ou seja, o que a gente começa a perceber aqui, o que você tem que prestar atenção na hora da sua prova? Ponto de vista que o autor ou os autores do texto estão adotando. Quem são os autores do texto? São dois caras, David e David. Eles falam assim, ó: a apropriação colonial das terras indígenas se dá a alegação genérica. Olha isso que interessante. Quando o autor do texto nos traz que é uma alegação genérica que a colônia fazia para se apropriar da terra, eu pergunto a vocês, este autor concorda com o que está sendo feito ou ele é contra o que está sendo feito?
Vocês estão entendendo? É assim que você começa a interpretar esse texto. Quando ele trata como uma alegação genérica, ou seja, ele fala assim, a desculpa que eles estavam usando para tirar as terras dos nativos, das pessoas, dos forrageadores, das pessoas que vivem da terra, é tipo uma desculpa esfarrapada, né? Eles falam que a terra não pertence a eles. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Vocês estão conseguindo fazer esse entendimento do texto? Tem que prestar atenção nesses detalhes, porque isso traz muito sobre o significado que ele coloca sobre o texto. Tudo bem? Então ele fala assim, a base para o desalojamento, por sua vez, tinha como premissa a ideia de que os habitantes daquelas terras não trabalhavam, o que é uma grande desculpa. Tudo bem? Esse argumento que a colônia traz para tirar esses povos nativos da terra, esse argumento remonta ao segundo tratado sobre o governo do John Locke, tá? Em que o autor, o John Locke, defendia que os direitos de propriedade decorrem necessariamente do trabalho. Ao trabalhar a terra, o indivíduo mistura seu trabalho a ela. Nesse sentido, a terra se torna, de certo modo, a extensão do indivíduo. É quase como se ele fosse uma coisa só, tá? E aí ele diz o seguinte, os nativos preguiçosos, segundo os discípulos de Locke, olha que interessante, ele faz questão de deixar claro que é segundo os discípulos de Locke. E eu pergunto a vocês, este é o posicionamento dos autores do texto ou ele está deixando claro que é segundo os discípulos de Locke? Não significa que ele concorde com isso. Ele deixa claro que é um posicionamento dos discípulos do John Locke. Tudo bem? Os nativos preguiçosos, segundo os discípulos de Locke, não faziam isso. Não eram, segundo os lockeanos, proprietários de terras que faziam melhorias, apenas as usavam para atender às suas necessidades básicas com o mínimo de esforço. James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, aponta as implicações históricas desse pensamento. Então, o que agora os autores fizeram? Eles pegaram uma autoridade no assunto e trouxeram um argumento de autoridade para o texto, tudo bem? Para reforçar ainda mais o ponto de vista deles. James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, aponta as implicações históricas desses pensamentos. Que pensamentos? De que os pensamentos lockeanos, né? De que os nativos são preguiçosos, eles não são proprietários da terra, eles não fazem melhorias nas terras, apenas as usam para atender necessidades individuais, tudo bem? Então, os lockeanos acreditam nisso. Então, ele fala assim, que esse pensamento considera-se vaga a terra usada para a caça e a coleta e se os povos aborígenes, o que são aborígenes? São os primeiros povos, tudo bem? São os nativos, ok? Aborígenes são os primeiros povos a habitarem aquela terra, tudo bem? Tentam submeter os europeus às suas leis e costumes ou defender os territórios que durante milhares de anos tinham erroneamente pensado serem seus, então são eles que violam o direito natural e podem ser punidos ou destruídos como animais selvagens. Então, o que o James Tully trouxe aqui? Que se os povos nativos resolvessem se rebelar contra, né? Se eles resolvessem submeter os europeus às leis deles e costumes para defender os seus próprios territórios, que até então eles pensavam ser deles, né? Aí eles que seriam considerados o quê? Aí ele fala que eles seriam considerados, seriam punidos e destruídos como animais selvagens. Por quê? O que os autores trazem? O que o James Tully diz? Se o europeu, se a colônia, ela faz isso com os povos nativos, tá tudo certo. Mas se os povos nativos tentassem fazer a mesma coisa e se defender, eles seriam destruídos e dados como animais selvagens, tentando roubar terras, quando na verdade é justamente ao contrário, tudo bem? Do ponto de vista dos autores. Da mesma forma, o estereótipo do nativo indolente e despreocupado, levando uma vida sem ambições materiais, foi utilizado por milhares de conquistadores, administradores de latifúndios e funcionários coloniais europeus, na Ásia, na África, na América Latina e na Oceania, como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho, com meios que iam desde a escravização pura e simples ao pagamento de taxas punitivas, corveias e servidão por dívida.
né? Ou seja, todo mundo conseguiu aqui entender qual é a ideia deste texto? Então aqui nós temos dois autores que falam sobre a apropriação das terras, né? Que falam sobre a apropriação das terras. E aí eu quero que você se lembre, qual é o ponto de vista que esses autores estão defendendo? Eles mostram o pensamento do lado colonial e dos lockeanos que defendem esse pensamento, e eles mostram o pensamento de um historiador, pesquisador da área, em relação ao mesmo tema, tudo bem? Tranquilo? História, tá falando sobre história, os autores não concordam com o que o Locke dizia, perfeito, é isso mesmo. Apropriação indevida das terras indígenas, né? Não vou colocar nem como terras indígenas, vamos colocar como apropriação, porque aqui como eles não tratam só de terra, terras indígenas, vamos colocar apropriação das terras de nativos, né? Porque não seriam só indígenas, ok? Mas povos nativos, né? Povos nativos, ok? Tranquilo, tá certo. Agora nós vamos para as nossas questões. Agora, nós vamos entrar em estruturas morfossintáticas e aspectos semânticos, de significação. Tudo bem? Quando a gente fala de aspectos semânticos, é da significação, do sentido que pode ser dado, tá? Então, considerando as estruturas morfossintáticas e os aspectos semânticos, então agora nós vamos tratar um pouquinho de gramática. Eba, adoro. Quem gosta de gramática? Ninguém gosta de gramática? Só eu gosto de gramática. Então tá bom. Então, no primeiro período do segundo parágrafo, a palavra implicações tem o mesmo sentido de impertinências. No primeiro período do segundo parágrafo, a palavra implicações tem o mesmo sentido de impertinências. Vamos lá. Tá aqui, ó. Primeiro período do segundo parágrafo. James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, aponta as implicações históricas desses pensamentos. Que pensamentos? De que os pensamentos lockeanos, né? De que os nativos são preguiçosos, eles não são proprietários da terra, eles não fazem melhorias nas terras, apenas as usam para atender necessidades individuais. Tudo bem? Então, os lockeanos acreditam nisso. Vamos colocar aqui só para a gente relembrar, né? Para não ficar perdido. Vou colocar como resultado. O resultado, né? A consequência desse pensamento. Aí, quando a gente pega a palavra impertinência, o que é impertinência, gente? Quando você vira para uma pessoa... Quando você não sabe o significado de uma palavra, você tenta fazer associações com coisas do seu dia a dia. Impertinência. Nossa, essa pessoa ela é muito impertinente. Vocês já ouviram alguém falar assim? Essa pessoa ela é muito impertinente. O que é impertinente? É inadequado, sem relação com... Ai, eu tô falando de prova, a pessoa vem falar de suco. Não tem relação com o tema tratado. Vocês estão entendendo? Ou seja, impertinente tem um significado completamente... Abusada. Impertinente tem um significado completamente diferente de implicação. Porque implicação significa resultado. Impertinente significa inadequado. São palavras sinônimas? Semanticamente tem sentido ali? Elas conseguem trazer uma mesma relação de sentido? Consegue trazer uma mesma relação de sentido? Não. São palavras completamente diferentes. Diferente seria se eu falasse assim: James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, aponta as consequências históricas de ter esse pensamento. Implicações e consequências são palavras sinônimas. Implicações e impertinências não são palavras sinônimas. Semanticamente, não tem relação de sentido. Logo, o nosso item, ele fala assim, se eu substituir a palavra implicações por impertinências, tem o mesmo sentido? Não, não tem o mesmo sentido. Então, o item, ele está errado. O item está errado. Tudo bem? Mas se fosse uma palavra com sentido de sinônimo, aí sim poderia manter o mesmo sentido. Combinado? No último período do segundo parágrafo, a oração, cadê?
para obrigar os povos nativos ao trabalho funciona como complemento do termo pretexto. Vamos voltar lá no texto e ver. No último período do segundo parágrafo, a oração para obrigar os povos nativos ao trabalho funciona como complemento do termo pretexto. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. No último período do segundo parágrafo. Começa aqui, ó, onde eu estou riscando para vocês. Como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho. Como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho. Está correto ou está errado? Como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho. Vou voltar aqui na questão. No último período do segundo parágrafo, como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho funciona como complemento de pretexto. Está escrito assim, ó, como pretexto para. Nós temos uma conjunção subordinativa de finalidade, que é o para. Então, ele fala assim, ó, como pretexto para obrigar, tal. Como pretexto para, este para está conectando o pretexto ao obrigar os povos nativos, ou seja, nós temos uma conjunção subordinativa de finalidade, final. Logo, sim, o item está correto. O item está correto. Essa oração, ela está conectada ao termo pretexto. Então, sim, está correto. Ela está conectada à palavra pretexto. O trecho está escrito assim, ó, como pretexto para obrigar os para obrigar os povos nativos ao trabalho. Como pretexto para. O para está conectado a pretexto e obrigar os povos nativos. É uma conjunção que indica finalidade. Vou repetir, vamos lá. Ele está falando assim a questão. No último período do segundo parágrafo, a oração para obrigar os povos nativos ao trabalho, ela é um complemento do termo pretexto. Então, vamos voltar aqui. Olha lá, como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho. Vocês estão vendo que a oração obrigar os povos nativos ao trabalho está conectada à palavra pretexto. Qual que é o pretexto? O pretexto é obrigar. Qual que é a finalidade desse pretexto? Obrigar os povos nativos ao trabalho. Olha só, ele está conectando a conjunção, ela está conectando o pretexto aqui, ó, ao obrigar os povos nativos ao trabalho. Então, sim, ela tem referente direto à palavra pretexto. Deu para entender? Vamos lá. No último período do segundo parágrafo, o termo europeus concorda com milhares. No último período do segundo parágrafo, o termo europeus concorda com milhares. Então, vamos lá. Último período do segundo parágrafo. Nós vamos prestar atenção com quem a palavra europeus está concordando, tá? Aí ele tá falando assim, ó, que a palavra europeus, tá? Europeus se conecta com milhares. Então, leiam aí o trecho. Levando uma vida sem ambições materiais, foi utilizado por milhares de conquistadores, administradores de latifúndios e funcionários coloniais europeus. Na Ásia, na África. E aí? Da mesma forma, o estereótipo do nativo indolente e despreocupado, levando uma vida sem ambições materiais, foi utilizado por milhares de conquistadores, administradores de latifúndios e funcionários coloniais europeus. Na verdade, milhares, né, concorda com o quê? Conquistador, concorda aqui, ó. Conquistadores, administradores de latifúndios e funcionários coloniais europeus. Então, o item ele está errado. O item está errado, porque não concorda com o termo europeus. Ele concorda com todo aquele período. Latifúndios, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Deu para entender? 14. A gente nem precisa voltar no texto aqui. Então, a gente vai falar o seguinte. No trecho, os povos aborígenes tentam submeter os europeus às suas leis. A inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a resultaria em incorreção gramatical no texto.
E aí, se eu colocar a crase aqui, ó, neste A, é isso que a questão tá falando, fica incorreto ou permanece certo com o mesmo sentido? Pro, fica errado por causa do pronome possessivo sua, só que tem uma regra que diz o seguinte, antes de pronomes possessivos femininos, eu posso colocar a crase facultativamente. Então, sim ou não? Porque, ó, antes de sua, se eu escrever assim, ó, irei, isso é regra da crase, irei a sua fazenda. Este a, ele pode ou não ter acento grave. Por quê? Porque antes de pronomes possessivos femininos, o uso da crase, ele pode acontecer. Certo? Antes de pronomes possessivos femininos, sua, tua, né? Então, nossa. Submeter a algo. O que eu quero saber? Se eu colocar o acento grave neste A, se eu colocar o acento grave neste A, fica certo ou fica errado? Eu posso colocar o acento grave neste A, neste exemplo, especificamente? A resposta é, o item fica errado. Eu não posso colocar o sinal indicativo da crase, mas por um motivo específico. Eu quero que vocês me falem, pensem, olhem aí, olhem essa parte aqui, ó. Eu quero que você aprenda a pensar, que você vai ter que fazer isso na hora da prova, tá? Se eu colocar as suas leis, se eu colocar o acento grave, por que que fica errado? Olha só, leis está no plural e o a está no singular. Na língua portuguesa, eu só posso colocar acento grave se for singular com singular, plural com plural. O a no singular e a palavra que ele se refere, né, no plural, eu não posso. Ou é a pessoa, ou é as pessoas. Ou é a lei, ou eu tenho que colocar as leis. Ou seja, se eu colocar acento indicativo da crase aqui e não mudar este a para as, fica com incorreção gramatical. Ou seja, o item ele está certo. Ele está certo. Por que que está certo? Porque se eu colocar o acento grave, acontece uma incorreção gramatical. Vamos lá para o item 15. A substituição de remonta ao, terceiro período do primeiro parágrafo, por remonta o, prejudicaria a correção gramatical e a coerência das ideias originais do texto? Terceiro período do primeiro parágrafo. Se eu substituir remonta ao por remonta o, prejudica a correção gramatical e as ideias originais do texto? Eu vou falar um negócio para vocês. Isso daqui, eu nem preciso voltar no texto para saber a resposta. Mas nós vamos voltar no texto porque nós estamos aqui para analisar os detalhes e entender o porquê de cada detalhe, tá? Então vamos lá. Terceiro período do primeiro parágrafo, nós vamos achar o remonta ao. Tá aqui, gente, ó. Aí eu esqueci de marcar, né? Que boba, ó. Remonta ao, aqui, ó. Remonta ao segundo tratado. Então, se eu falar assim, esse argumento remonta ao segundo tratado sobre o governo, e se eu disser, esse argumento remonta o segundo tratado, primeira coisa, o item fica errado por quê? Porque acontece, primeira coisa, uma falha na regência, né? O remonta, ele pede preposição. Então, eu preciso colocar a preposição a, por isso que é obrigatório. E se ainda assim não pedisse a preposição, se eu disser que remonta a alguma coisa, é algo. Se eu disser que remonta o tratado, mudou o sentido. Porque uma coisa é remontar a algo, uma coisa é remontar algo. Vocês estão entendendo? Se eu disser que remonta ao tratado, ó, remonta ao segundo tratado, isso é um sentido. Se eu disser que remonta o segundo tratado, é outro sentido. Vocês estão entendendo? Ou seja, está correto o item, né? Mas fica errado por dois motivos. Primeiro, porque pede preposição. E segundo, porque muda o sentido. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos voltar na pergunta, só para a gente conseguir responder agora. A substituição de remonta ao por remonta o
Prejudica a correção gramatical e a coerência das ideias originais do texto? Correto, prejudica. Tanto a correção gramatical quanto a coerência das ideias, porque muda inclusive o sentido. Então, o 15 é C de correto. Tudo bem? Prejudica sim, não pode mudar. 16. A correção gramatical e a coerência das ideias do quarto período do primeiro parágrafo seriam preservados caso ele fosse reescrito da seguinte maneira: o sujeito mistura seu trabalho à terra quando a cultiva e, assim, ela, em alguma medida, passa a ser uma parte dele. Então, o que o item fala? Que gramaticalmente estaria correto e a coerência das ideias também estariam corretas, tá? No primeiro período do primeiro parágrafo, se eu reescrevesse dessa forma. O que a gente nota aqui, ó? O sujeito mistura seu trabalho à terra quando a cultiva e, assim, ela, em alguma medida, passa a ser uma parte dele. Gramaticalmente, essa reescritura do texto está correta. Então, o primeiro item aqui, ó, o primeiro item, que é a correção gramatical, check. O que a gente tem que ver? A gente tem que voltar no texto e ver se houve coerência com a ideia que foi apresentada. Se eu conseguir manter a mesma ideia que essa reescritura está trazendo aqui de sugestão. Então, ele fala assim, no quarto período do primeiro parágrafo. Vamos lá. Aqui, ó. É bem nesse trecho aqui, ó. Tá? Onde eu risquei. Vocês estão vendo aí? Onde eu fiz uma bolinha, ó. Ao trabalhar a terra, o indivíduo mistura seu trabalho a ela. Nesse sentido, a terra se torna, de certo modo, uma extensão do indivíduo. Então, a correção gramatical a gente sabe que manteve. Certo? Agora, e a ideia? O sujeito mistura seu trabalho à terra quando a cultiva e, assim, ela, em alguma medida, passa a ser uma parte dele. Correção gramatical, ok. Coerência nas ideias, ok. O item está correto, sim. A reescritura deste item manteve tanto a correção gramatical quanto a coerência, a reescritura manteve a coerência das ideias. Então, sim, o item está correto. Difícil, gente. Professora, não quero interromper sua aula, mas a senhora tem algum curso focado no TSE, TRE, Sebrasp para técnico? Olha bem nos meus olhos. Eu não sou mulher de não ter curso completo. Se tem uma coisa que você vai fazer agora, é entrar na minha plataforma e se inscrever para o meu curso. Por quê, professora? Porque você vai me dar um curso completo para eu passar na minha prova? Eu vou te dar alguns motivos para que você entre agora na minha plataforma. Eu vou colocar você em uma área premium de alunos. Quem que tem acesso a essa área premium de alunos hoje? Os alunos da minha mentoria. Entretanto, todo mundo que se inscrever hoje no meu curso completo para concursos públicos, além de já ganhar dentro deste curso as resoluções para CESP, Sebrasp, TSE, TRE, tudo dentro, tudo incluso, tá? Além de ganhar tudo isso, todo mundo que se inscrever hoje, além de mudar de vida, além de acertar mais de 80% das questões na prova, porque é isso que os meus alunos fazem, quem já me acompanha há um tempo sabe que todos os meus alunos da plataforma, eles acertam mais de 80% das questões de língua portuguesa em concursos públicos. Professora, como você sabe? Porque eles respondem pesquisa, porque eles são aprovados normalmente em primeiro lugar. Simples assim. Ah, professora, por quê? Porque é método, gente. Não adianta você ficar estudando de forma louca, você tem que estudar de forma sensata, com metodologia. Eu tenho um método que eu desenvolvi em 15 anos de trabalho que funciona. E a minha metodologia de trabalho, de ensino, ela aprova os alunos normalmente em primeiro lugar em todas as provas. Todos os meses, meus alunos passam em concursos públicos e a grande maioria acertando mais de 80% das questões de português. E quando não, tiram nota máxima nas redações. Ou seja, eu não estou brincando, eu sei sobre o que eu estou falando. Hoje eu estou resolvendo aqui a questão para vocês numa super tranquilidade,
mas vocês percebem que eu vou mostrando os detalhes que vocês precisam prestar atenção para que você não perca a questão de forma boba. Você vai ter uma outra perspectiva, uma outra experiência como aluno de plataforma. É uma coisa completamente diferente. Tem gamificação, tem todas as provas, tem exercícios para praticar, tem listas extras para baixar, simulados, apostilas, isso daí todo mundo já sabe que é o meu padrão de trabalho. Eu não preciso falar sobre o curso para você. O que eu posso te falar é, eu garanto a você, meu amor, que em primeiro lugar você vai ter uma experiência dentro da minha área prêmio de aluno, ok? Que você nunca viu em nenhum outro lugar. Eu posso te garantir. Porque é uma experiência, uma área de aluno pensada para quem precisa focar nos estudos. É uma área de aluno pensada para o concurseiro que precisa passar na prova. Com tudo organizado da forma que você precisa para estudar. E quem se inscrever hoje vai automaticamente ganhar ali toda a resolução CESP, SEBRASP, para todas as bancas, inclusive todas as questões, durante todos os conteúdos da plataforma, eu coloco diversas bancas para você treinar de diversas formas possíveis. Eu conto com você na plataforma, onde eu vou acelerar ainda mais o seu resultado para que você chegue ainda mais rápido na sua vaga, combinado? Eu não estou formando alunos para passar em concurso público daqui a 4 anos. O meu negócio é trabalhar com você em pouco tempo, para que você consiga passar no seu concurso daqui 3, 4, 5, 6 meses no máximo. Combinadíssimo, gente? Eu agradeço muito a sua participação, eu agradeço muito o seu carinho, um super beijo carinhoso para todos vocês, bom descanso, até a nossa próxima aula e tchau!